Antes de falar com você qual que é a verdadeira chave para ter sucesso na vida, eu quero definir o que é o sucesso. E é claro que isso é algo bem relativo, não tem como eu chegar aqui com uma definição pronta de sucesso, porque para cada pessoa isso tem um significado diferente. Por exemplo, tem gente que acha que sucesso é só se você tiver 2 carros ou 3 carros muito bons na garagem, um emprego excelente e talvez mais de 1 milhão, 2 milhões de reais na conta, por exemplo. Tem gente que se contenta só com um emprego muito bom. Ele fala, não, mesmo que eu não tenha muito patrimônio ainda, mas se já tiver um emprego muito bom, pra mim eu já consegui o sucesso. A minha carreira decolou, então tá tudo bem. Tem gente que é um pouco mais tranquilo nesse ponto, que acha que eu tenho saúde, tenho família, tenho um emprego ok, não tenho nada de luxo assim, mas tá bom, tô bem, tenho o suficiente pra viver bem. E a pessoa se contenta e pra ela tem um sucesso. E eu vou ser sincero que pra mim eu acho que funciona mais ou menos assim também, tá? Tenho tentado colocar no meu coração cada dia mais que eu não preciso de nada dessas coisas luxuosas pra viver ou pra estar bem. Assim, eu tenho uma família abençoada, tenho saúde, tá? Aí, inclusive o que a Bíblia fala, né? Você tem o que comer? Tem. Tem o que vestir? Tem. Então, o que mais você precisa? E o principal, você tem a presença de Deus na sua vida? A presença de Deus, ela está com você? Se tiver, o que mais você precisa? Então, pra mim, o sucesso é isso. Tem o suficiente pra viver e tem a presença de Deus? Pronto, tem sucesso. Então, eu considero que hoje eu tenho esse sucesso. Eu consegui esse sucesso. Essa paz, essa tranquilidade que eu não preciso mais ficar tentando escalar, porque é cansativo isso. E parece que não tem fim. Mas, enfim, não entrando nesse detalhe agora, eu só queria definir com você, então, o que é o sucesso. Você vai definir o que é o sucesso pra você. E aí, eu quero te levar a raciocinar como que a gente pode ter sucesso. Primeiro, a gente tem alguns meios que a gente já ouve falar desde quando era criança. Por exemplo, então você quer ter sucesso? Você tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, tem que trabalhar muito. Tem gente que vai falar, não, para ter sucesso não precisa estudar muito, não. O negócio é trabalhar mesmo, 12 horas por dia. Igual eu já vi alguns vídeos no YouTube, né, grandes empresários, tudo. Às vezes os caras falando, não, ele não vai fazer faculdade, não. Tem que pôr as caras mesmo lá e trabalhar. Porque a faculdade não vai fazer você ganhar dinheiro. E cada um tem uma experiência, cada um vai ter um resultado diferente. O que eu quero que você pense é o seguinte: se você faz o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. O que a maioria das pessoas fazem hoje? Elas seguem esses conselhos populares, que é trabalhar muito, estudar muito e aí tentar ganhar dinheiro. Eu lembro de mim, eu era o quê? Tinha 18 anos, 17 para 18 anos, fase do exército, tava para ser contratado pelo metrô de São Paulo. Naquela época, meu sonho, isso, olha, faz 12 anos, não, eu tinha 18, tô com 30 agora, então 12 anos, né, mais ou menos atrás. Naquela época o sonho era ganhar, acho que era R$2.500 o salário. Nossa, se o metrô me contratar, me efetivar, eu vou ganhar R$2.500, R$2.700, eu acho que era uma coisa assim. Era meu sonho. Nossa, o quê? Pra mim, que vim de família pobre, isso aí era fortuna na época, né? E aí, graças a Deus, consegui um emprego. Mas aí, quando eu cheguei lá, ainda tinha adicional disso, daquilo. Quando eu vi, o salário ainda não era 2.700, era 3,5, sei lá, algo do tipo. Mas aí foi passando o tempo, você vai ganhando as bonificações, o salário vai subindo, no nível 1, nível 2, vai indo, vai. Daqui a pouco eu tava ganhando 4.000, 5.000. Aí mudei de cargo, comecei a ganhar 7.000. Aí depois, nossa, agora não sei o que. Eu sei que quando eu saí do metrô de São Paulo, alguns anos atrás, eu tava ganhando já 12, 13, eu acho que meu último lerite foi mais de 13 mil reais. E não tava bom. Eu tava em busca de mais. É um negócio que você fica, é insaciável. A Bíblia fala isso. Você corre atrás e parece que nunca... É como você come um prato de comida, come e nunca tá satisfeito. Você bebe água e nunca tá satisfeito. Isso era a minha busca por sucesso. Mas quando eu comecei a entender o que a Bíblia diz sobre como ter sucesso, aí tudo mudou. Aí a lógica de tudo mudou. Porque eu tenho duas opções. Ou eu faço aquilo que as pessoas dizem pra fazer, pra ter sucesso, ou eu faço o que a Bíblia diz. Que por incrível que pareça, são duas coisas totalmente diferentes. E hoje eu quero mostrar pra você o que a Bíblia diz sobre como você pode ter sucesso na sua vida. Eu quero ler com você aqui rapidinho um trecho da Bíblia. Está em Gênesis, capítulo 26. Tá? É a história de Isaac, o filho de Abraão. Olha só, Gênesis 26, capítulo 26, versículo 1. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Agora olha só. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá
para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Presta atenção, é uma ordem isso aqui, ó. Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou te mostrar. Então ele deu uma ordem. Aí continua no versículo 3. Por enquanto fique morando nesse lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu, olha isso, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, olha só, assim Isaac ficou morando em Gerar. O que eu quero que você perceba aqui, que eu foquei bastante, inclusive, é que tem uma ordem. Deus deu uma ordem, ó, não faça isso. E aí ele falou, não faça isso, e aí vem a consequência, porque eu vou te abençoar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou te abençoar. E aí ele lembra de Abraão. Ele fala, ó, seu pai me obedeceu. Seu pai fez o que tinha que fazer. Aquilo que eu mandei, aquilo que eu dei ordem, a minha lei, ele obedeceu. E eu vou abençoar você, se você me obedecer. Então, eu vou abençoar toda a sua vida. E ele fala até dos descendentes, né? Inclusive, só para você ter uma noção disso, porque a Bíblia fala muito de descendentes aqui, né? Se você para analisar o contexto histórico, a Bíblia, ela tá se desenvolvendo em todo um cenário agrícola, né? Tudo é plantação, é vegetação, é gado, enfim, você tem aqui toda aquela parte mais rural, vamos dizer assim. Então, é natural que quanto mais filhos você tiver, mais gente você tem para ajudar na lavoura, mais para plantar, para colher. Então a sua família vai ficando mais importante, porque vai ficando mais poderosa, vai tendo mais recursos, mais gente para trabalhar. Então Deus fala, ó, eu vou te abençoar e vou abençoar já o seu, já tá falando dos filhos ainda. Então aqui a gente chega no ponto chave desse texto aqui, dessa mensagem que eu quero compartilhar com você hoje. A obediência, coloca isso no seu coração, ela é a chave para você ser abençoado e para você ter o sucesso na sua vida. E obediência era um conceito absoluto. Lá quando eu estava falando da parte o que é o sucesso? O sucesso é relativo. Cada um pensa de um jeito, um pensa assim, outro pensa daquele jeito. Então, cada um define o que é o sucesso para você, né? Para si. Agora, a questão da obediência, ela é absoluta. Não tem um conceito relativo em relação à obediência. Obediência é simples. Existe uma ordem, existe uma lei, um mandamento, alguma coisa, e você simplesmente faz o que tem que fazer. Ou você não faz o que não pode ser feito. Simples, é isso. Obediência é um conceito absoluto. E uma coisa que é bem interessante é que a obediência, ela é um treino. Ela não é algo que você pega de repente e consegue obedecer tudo facilmente, sem nem pensar. Não, é algo que você vai treinando dia após dia. Você vai cultivando aquele negócio, aquela sensação, eu tenho que fazer isso, vou fazer isso. Não posso fazer aquilo, não vou fazer aquilo. E você vai aprendendo a se tornar obediente. Olha só, um exemplo bem clássico para você ver, o cachorro. No começo, a gente ensinava o nosso cachorrinho aqui, o que todo mundo gosta de fazer, né? É ensinar ele a dar a pata. Então a gente pegava o biscoitinho, dava pra ele, né? Dá a pata, ele dá a pata e se dá o biscoitinho. Aí, agora de novo, dá a pata, dá o biscoitinho. Aí minha esposa foi, ensinou ele a dar. Aí falou assim, agora dá a pata, ele dá a primeira pata, dá a segunda pata, ele dá a segunda pata, já aprendeu a dar a segunda pata. Senta, aí ganha o biscoito. Aí foi ficando nisso, né? Aí todo dia, aí beleza, acostumou. Só que agora, o problema, né, amor? O problema é que agora você não precisa nem mais falar nada. Ele já chega perto de você e faz assim, ó. Já levanta a pata assim, ó. Aí você fala, mas nem te pedi o biscoito, nem te pedi a pata ainda. Ele fala, não quero saber. Então, já tá outra aqui também, já tô sentando pra você me dar o biscoito. Então, mas é um treino, ele aprendeu a ser obediente. Fala, faz isso. Ele fez, eu dei a recompensa, ele vai aprendendo. Ele foi cultivando isso. É claro que é racional o cachorro, mas é só para exemplificar para você que é um negócio de treino. Você vai desenvolvendo. É difícil às vezes você ser obediente de uma hora para outra. E eu vou te falar o porquê. Tem coisas que, por exemplo, na Bíblia, vamos falar da Bíblia, tem uma ordem clara, explícita. Por exemplo, não matarás. Então você já sabe, não é pra matar, tá simples, não mata, não tira a vida da pessoa, não tira a vida, não importa a razão, não tira a vida da outra pessoa. É simples, isso aí tá fácil de você entender, né? Tem outras vezes que não tá tão explícito assim. Jesus, né, uma vez falou, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Então, o que ele tava querendo dizer? Ele não tá falando assim diretamente com essas palavras, você tem que fazer a diferença. Ele não deu uma ordem, não tá exatamente com essas palavras, mas você tá entendendo o que ele tá querendo dizer. Então, exige um pouco mais de raciocínio. Então, para você obedecer, existem algumas dificuldades, às vezes, que você precisa ir vencendo.
uma delas é essa daí, a questão de você conseguir entender qual é a ordem. Tem vezes que não é tão fácil assim. Inclusive, tem vezes que, assim, existe a questão também de você conseguir ouvir a voz de Deus, né? Será que é fácil ouvir a voz de Deus? Mas não é mesmo, tá? Isso é algo que você tem que ir praticando, lendo a Bíblia, orando, e com o passar do tempo você vai adquirindo experiências com Deus e você consegue começar a ouvir, falar, meu, Deus está falando comigo. Cara, eu tenho certeza, Deus está falando comigo isso aqui, né? Igual eu tenho falado com a minha esposa, ó, Deus falou comigo isso aqui. Mas por quê? Mas isso foi algo que eu fui cultivando e aí eu fui aprendendo e tal. Mas existem algumas coisas que não são fáceis. Mesmo depois, quando você entende, eu peguei a ordem. É isso, agora eu entendi qual que é a ordem. Porque assim, ó, eu já tô internalizando na minha cabeça agora. Pra mim ter sucesso, eu tenho que obedecer, né? Eu ouvi a história de Isaac ali. Olha, Deus falou pra ele, ó, não faça isso. Aí depois vem, eu vou te abençoar, vou isso, vou aquilo. Então, a chave pro sucesso, já tô começando a me ligar aqui. A Bíblia diz que não é fazer o que o pessoal tá falando. Fazer 10 faculdades, fazer isso, fazer aquilo. Não, calma aí. A Bíblia tá falando que se eu for obediente, eu vou ser abençoado. Eu vou ter um sucesso, eu vou ter prosperidade, E assim, não é só prosperidade material não, tá? Estamos falando de saúde, de família abençoada, um casamento abençoado, de ter paz, de ter tranquilidade. E, enfim, só que nessa pesquisa sua, nessa busca sua de encontrar ordens para poder obedecer, tem vezes que você se depara com algumas que são difíceis de se praticar. Porque você às vezes não sabe nem como executar ela, ou você tem medo do resultado que ela vai produzir. E ó, eu poderia dar um exemplo atual para você, mas eu vou usar a própria Bíblia para te dizer que a dificuldade em obedecer, ela não é algo atual. É algo que vem desde lá do princípio, desde lá de muitos milhares de anos atrás. Olha só, em Mateus, no capítulo 19, versículo 16, certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Olha lá, você quer ser salvo? Quer entrar na eternidade? Guarde os mandamentos. Aí, que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a si mesmo. Olha só, um monte de ordem, né? Falou, segue todas essas ordens que você vai ser, né? Você vai ter a vida eterna. Aí ele fala assim, no versículo 20: Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Olha só, ele tá caçando mais coisa, mais ordens, né? Ele tá aqui nessa busca de mais ordens. Aí Jesus fala assim, ó: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois, venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Olha como que foi difícil para ele ouvir essa ordem. Ele queria obedecer. Ele falou, estou obedecendo todos os mandamentos. Ou seja, ele conhecia. Não mata, não adultera, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo. Ele falou, não, estou fazendo tudo. Todas essas ordens, estou obedecendo. Aí Jesus fala assim, então agora pega tudo que você tem e vende e dá para os pobres, né? Aí, aquela ordem já foi difícil. Aquela ordem já, puxa vida, como que eu vou fazer isso? Por quê? Porque ele era muito rico. Então, existem várias dificuldades nesse caminho da obediência, existem várias barreiras que vão aparecendo e a gente tem que ser como um atleta. A gente tem que saber ir pulando esses negócios. Não, eu vou vencer isso aqui. Ah, mas a barreira agora é maior. Eu vou pular a barreira e vou pra frente. Eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer o que tiver que fazer, sabe? Ah, por exemplo, você sabe que você não pode mentir. A Bíblia diz, não minta. Não é pra mentir. Deus odeia o mentiroso. Tá escrito, tá claro na Bíblia. Deus odeia o mentiroso. Então você não pode mentir. Agora, pensa na seguinte situação, né? Você tá na sua casa, você tá lá, sentado no sofá, comendo a pipoquinha aqui, assistindo Netflix, tal, tá gostoso, então, não sei o quê. Entra alguém na sua casa, invade com uma arma, um negócio enorme aqui, fala assim, ó, cadê sua mãe? Eu tô aqui pra matar ela. Aí você fala, meu Deus, eu não posso mentir. E agora eu não posso mentir, vou ter que falar a verdade. Aí você fala, ó, minha mãe, o cara tá com a arma aqui na sua cara, assim, você fala assim, ó, minha mãe tá lá na cozinha, tava fazendo uma canjica, pode entrar lá. Você vai fazer o quê? Você fala, não, minha mãe não tá. Não é isso que você vai fazer? Não, minha mãe não tá. Mas aí você tá mentindo, correto? Aí começa a entrar num dilema que você fala, poxa, mas aqui se eu obedeço, então acontece isso. Mas se eu falo
a mentira para proteger ela, então eu pequei, deixei de ser obediente, né? Isso aqui é um dilema bem simples, é só para exemplificar, né, as situações que aparecem, porque, é só obedecer. É só obedecer. Agora obedece para você ver como é que é. Algumas coisas são fáceis, outras são mais complicadas. Nesse caso aqui, você poderia simplesmente dizer o seguinte: não vou te falar. Você não entregou sua mãe e você também não mentiu. Você fala: não vou te responder. Até aqui eu te mostrei, então, já dei para você uma leve noção do caminho que você tem que seguir para ter o sucesso. Mas ainda eu quero te mostrar mais coisas para que você tenha certeza de qual é o verdadeiro caminho para você ter sucesso na vida. Olha só, eu vou ler para você agora também Isaías, tá? O livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. A Bíblia aqui diz o seguinte, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Olha só, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Ele não está falando se você tiver 2 diplomas. Ele não falou assim, se você tiver um doutorado e você fizer um mestrado, um doutorado, aí você vai comer o melhor dessa terra. O melhor, o que é comer o melhor dessa terra? É você desfrutar das coisas boas que tem aqui nesse mundo. É você sim ser bem sucedido, ter um bom carro. É você poder morar num lugar bacana, poder vestir uma roupa boa, um sapato bom, ter coisas boas. Você está comendo do melhor dessa terra, você está desfrutando do que a vida tem para te oferecer aqui. Isso não é pecado, tá? Você ser próspero, você ser financeiramente abençoado, isso não tem problema nenhum. O problema é quando as pessoas ficam elas só querem procurar essas coisas. Esse é o problema. Mas não tem problema nenhum você ser abençoado. Agora, olha só. O que eu quero que você pense é que a Bíblia diz que se você obedecer, você vai comer o melhor. Não é trabalhar 12 horas por dia. Não é trabalhar até ficar doente. Não é trabalhar igual eu fiz muitas vezes 10, 12 horas por dia no computador aqui, trabalhando, achando que quanto mais eu trabalho, mais eu vou ser abençoado. Não é isso. Se eu for obediente, eu vou ser abençoado. É simples, mas tem mais, olha só. Agora em Crônicas, Crônicas 22:13. Se você obedecer a todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem para você. Aí ele fala, seja forte e corajoso, não desanime, nem tenha medo. Ou seja, se você obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, tudo vai bem. Não, se você obedecer, você não vai ficar doente. Não. Se você obedecer, você vai ter um emprego bom. Não, ele falou, se você obedecer tudo. Ele não tem aqui, exceto, é tudo. Tudo é a sua vida financeira, é a sua vida material, é o seu salário, é o seu emprego, a sua conta bancária, é o seu carro, tudo. As coisas vão começar a dar certo, elas vão começar a ir bem. E muita gente vacila nesse ponto. E eu falo pra mim mesmo, quantas vezes eu vacilei nisso? Eu não me atiro esse detalhe que para eu ser abençoado, para que eu tenha sucesso, é só obedecer, é simples. Eu tenho que ver quais são as ordens e começar a obedecer. Tem uma ordem aqui, obedece. Achei mais uma, obedece. Achei mais uma aqui, obedece. A Bíblia está dizendo, o Senhor, Deus está falando, se você obedecer, tudo vai dar certo, tudo vai bem, você vai ser abençoado, você vai comer o melhor dessa terra. Então, eu não preciso, lógico que, então você está querendo dizer que eu não preciso fazer faculdade. Não estou falando nada disso. Tá falando que eu não preciso trabalhar bastante. Não falei nada disso. Eu estou querendo dizer para você que esse não é o caminho, tá? O caminho é outro. Essas coisas elas vão vir junto, mas vai ser suave para você. Você não vai ter que se matar. Você vai fazendo, você vai, lógico, vai estudando, vai crescendo intelectualmente, você vai trabalhando, tudo, mas se você quer ser abençoado, se você crê na palavra de Deus, o caminho é esse. Agora, a Bíblia, ela tá cheia de passagens. Eu posso continuar lendo para você aqui, várias e várias. Nossa, o vídeo vai ficar gigante. Mostrando para você vários trechos da Bíblia. Ela deixa bem claro. Se você for obediente, você vai ter isso. Você vai ser abençoado aqui, ali. E bom. Mas também tem a parte negativa. Por exemplo, depois, fica aí como exercício para você. Lê o que a Bíblia diz em Deuteronômio 28 e 29 sobre a recompensa de quem é obediente e a recompensa de quem é desobediente. Algumas coisas eu já te resumi aqui pra você, né? Se você for obediente. Mas assim, basicamente você vai ser abençoado, você vai ter sucesso. Você quer sucesso? Você vai ter. Pode ter certeza, se você for obediente à palavra de Deus, você vai ter sucesso. Se você for desobediente, resumindo, depois lê lá Deuteronômio 28 e 29. Mas eu vou resumir pra você. Você tá enrolado, você tá perdido. E se você não acredita, lê. Pega a sua Bíblia, abre na sua casa e lê. E você vai
ver qual que é a consequência da desobediência. E às vezes, pode ser até por isso que até hoje você não tem sucesso na sua vida, porque você não aprendeu a obedecer. Você não aprendeu o verdadeiro caminho, a verdadeira receita de bolo de como ter sucesso na sua vida. E muito mais do que o sucesso, a obediência, ela é uma prova de amor. João capítulo 14, Jesus, tá lá conversando e assim, com os discípulos, ensinando. E ele diz, resumindo para você aqui, se você ama a Deus, se você ama a Jesus Cristo, obedece. Essa é a sua prova de amor. É desse jeito que você vai provar. E se você provar que você ama a Jesus e você ama aos mandamentos de Deus, Ele vai estar com você. O próprio Jesus vai estar com você. E Ele fala, o meu Pai e eu estaremos com Ele. Olha só, melhor do que o sucesso de tudo isso que a gente pensa materialmente, é a própria presença de Deus. Então, você precisa urgentemente começar a obedecer. Você precisa começar a entrar nesse loop. Porque na hora que você começar a fazer isso e você começar a perceber as coisas de Deus acontecendo na sua vida, talvez você vai falar como eu pensei, quando eu me deparei com esse conhecimento, com essa sabedoria que Deus me deu através da palavra aqui. Eu pensei assim, puxa vida, se eu tivesse aprendido isso 10 anos atrás, 15 anos atrás, em que ponto eu já não poderia estar hoje? E eu pensei bastante nisso, mas aí ao mesmo tempo, quando você começa a se envolver com a palavra de Deus, quando você começa a orar mais, você começa a meditar mais na palavra de Deus, Ele vem falando com você toda hora. Se você tiver com o coração disposto a ouvir, o coração, que eu não quero dizer só assim, o ouvido disposto a ouvir, não, com o coração. De fato, é um negócio que é no coração e é difícil explicar, mas só quem realmente já teve essa experiência sabe como é que é. Mas mesmo você que não teve ainda, você pode ter, é só você estar com o coração aberto, disposto a ler a palavra de Deus, disposto a conhecer quais são as ordens. Deixa eu tentar obedecer, o que tem aí escrito? Deixa eu ver. E vou começar a obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar e você vai começar a ouvir Deus falando com você. E aí, ao mesmo tempo que eu me deparei com isso, eu falei, meu Deus do céu, meu pai, a fórmula do sucesso estava na minha frente, debaixo do meu nariz, e eu não vi isso tanto tempo, quantos anos. Aí, ao mesmo tempo que você descobre algo muito bom, você fica até triste, Porque você fala, puxa, poderia ter sido tão antes isso. Mas aí Deus é tão misericordioso que Ele vem do outro lado já falando ao mesmo tempo, falando, mas calma, o tempo que eu escolhi para você foi esse. Então, você que está vendo o vídeo hoje aqui, eu quero dizer a mesma coisa para você. Não se preocupa se você tem, por exemplo, igual eu, 30 anos, ou se você tem 40, se você tem 50, 60, 70, você fala, puxa, mas já passou tantos anos da minha vida. Se você é jovem, ótimo, já começa de agora. Mas se você já tem mais idade, não se preocupa. O tempo que Deus escolheu para você é hoje. O tempo que Ele escolheu para você ouvir para você ver esse vídeo, para você ouvir as palavras que eu estou te falando agora, foi hoje, é agora. Então, não importa o que ficou para trás. O que importa é agora. Você está tomando conhecimento disso agora. E o que você vai fazer de agora para frente? Essa é a questão. O que Deus está preocupado, o que ficou para trás já era. Ele te perdoa e tá tudo certo. E Ele, gente, mas agora eu tô com 50 anos. Como é que eu vou alcançar o sucesso? Cara, Deus não precisa de tempo. O relógio é só para nós que somos seres humanos. Deus pode fazer tudo acontecer de um minuto pro outro. Ele não existe barreira temporal para Deus. Ele pode fazer tudo acontecer de uma hora para outra. É claro que muitas vezes na maioria das vezes ele não faz. Tudo é um processo que vai acontecendo. Mas você pode ter certeza que aquilo que Ele quiser te dar, aquilo que Ele tem para te proporcionar, Ele vai fazer acontecer independente da idade que você tiver. Mas você precisa começar a obedecer. Você precisa começar a ser obediente. Só que como que você vai ser obediente se você não conhece a ordem? Você precisa fazer como Isaac. Isaac, ele ouviu, ele estava aqui, ele ouviu Deus falando com ele, não vá para lá, fique aqui. Então ele ouviu a ordem, ele captou a ordem. E aí o que ele fez? A gente leu junto. Ele obedeceu, ele ficou onde Deus mandou ele ficar. E olha só pra gente concluir, olha só o que aconteceu com Isaac. No versículo 12, lá de Gênesis, Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou ou do que ele plantou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras e tanto gado, tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Resume esse processo na sua mente agora. Se de tudo que eu falei nesse vídeo você puder guardar uma coisa, guarda esse fluxo. Ouvir a ordem, obedecer e receber. Então primeiro você ouve ou você lê. No caso hoje a gente tem a Bíblia, a palavra de Deus pra gente ler. Então você recebe a ordem, você obedece e depois você vai ter a recompensa. Você pode ter certeza absoluta. Eu sou falho nas minhas palavras. Você é falho nas suas palavras. Às vezes a gente fala uma
coisa, depois a gente pisa na bola e tal. Deus não. Deus nunca falhou. Ele nunca falou uma coisa e não cumpriu. O que ele falar pra você, ó, faz isso que eu vou fazer isso por você, não precisa nem pensar. Vai de cabeça. Você pode ter certeza que o que ele falou, ele se responsabiliza e ele vai cumprir na sua vida. Mas você tem que ter fé, você tem que acreditar. Você fala, não, calma aí. A Bíblia tá aqui. Acabei de ler a Bíblia. Eu entendi a ordem. Eu vou obedecer. E Deus tá falando que se eu fizer isso, Ele vai me abençoar lá. Pode ir sem dúvida. Só vai e você vai ver aquilo que vai acontecer na sua vida. Mas é o seguinte. Agora você fala, Jed, ok. O que eu faço agora? Por onde eu começo agora na minha vida? Eu quero resumir aqui pra você 3 passos bem simples. A primeira coisa, você precisa avaliar aonde você está agora. Em que passo da obediência você está? Por exemplo, quando eu tava falando do cachorrinho lá, que ele dá uma pata, depois ele dá outra, ele já sabe sentar, ele sabe deitar, inclusive, né? Mas não foi tudo de uma vez. Ele começou com uma patinha só, depois foi 2, depois... Então, você, em que passo você está da obediência? O quanto você está obedecendo hoje? Você é totalmente desobediente? Ou você fala, não, algumas coisas eu tenho facilidade, outras coisas eu tenho dificuldade. De repente, pode ser que você fala, não, com a minha família, honrar o pai e a mãe, meu pai, minha mãe, eu tenho facilidade, porque meus pais são muito bons, são muito legais, sempre cuidaram de mim, eu não tenho não, meus pais. Mas de repente, você não tem facilidade em amar o seu próximo como a si mesmo. Você tem dificuldade em, por exemplo, em ter compaixão de uma pessoa que te xingou, que te ofendeu, você não consegue perdoar, você fica com rancor. Então você precisa começar a mapear na sua vida o que você já está conseguindo fazer e aquilo que você está com dificuldade. Se você fizer isso, já vai começar, a sua mente já vai abrir, você já vai começar a chegar um monte de coisa onde você pode melhorar. Aquilo que você já está bem, você precisa cuidar com todo o seu coração para que isso melhore mais ainda. Se você honra seu pai e sua mãe, isso precisa começar mais ainda. Tem que ser de uma forma mais intensa ainda. E se você está com dificuldade em alguma coisa, começa a fazer, eu não sei, dá o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo, tá? Agora, mas é difícil fazer isso. Não sei, tenta fazer o que você puder para dar o primeiro passo. O segundo, depois você pensa. E o terceiro, quando você vê que você está caminhando, você já está correndo, tá bom? Então esse é o primeiro passo, você fazer uma análise pessoal sua. A segunda coisa, que inclusive é extremamente importante, é a fé. Não adianta você saber as ordens, mas se você não tem fé, se você não acredita, você fala, para. Não, é só obedecer, é só fazer o que Deus mandou, que eu vou ser abençoado aqui do outro lado. Então calma aí, Jed, eu vejo a ordem, obedeço e sou abençoado. É só isso? É só isso. Mas se você não crê, o seu coração você não vai conseguir ir para frente, você não vai conseguir executar, você não vai conseguir fazer da forma que Deus quer que você faça, você não vai conseguir. Então, a primeira coisa, você tem que examinar a sua vida. A segunda, você precisa acreditar em quem dá as ordens, você precisa crer em Deus, você precisa crer na mensagem do Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, então, cara, você tem que crer de todo o seu coração em Jesus, você tem que crer de todo o seu coração na palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus. Ela não é um mero livro que alguém escreveu, que já faz muito... ela é a palavra de Deus que vem atravessando séculos e séculos e milênios. Confia, acredita. Esse é um passo essencial, senão nada faz sentido. A fé, ela é o fundamento de tudo. Se você não tiver fé, o resto não faz sentido. E a terceira coisa que eu quero te falar, o terceiro passo que eu quero te ajudar aqui, para você poder começar a entrar nesse ciclo, que isso é um loop, tá? Isso é um loop. Você faz, você vê a ordem, você obedece, é abençoado. E você pega outra ordem e você fala, agora eu vou começar a trabalhar nessa. Você obedece e você é abençoado. E você vai ver que o nosso vai começar um loop que você nunca mais vai querer sair dele, tá? Porque você vai perceber a presença de Deus. Isso é promessa. Ele falou, se você obedecer, eu vou estar com você. E quando Deus está com você, você vai ver que as coisas começam a ficar mais tranquilas. Você mais tranquilas no sentido, você tem paz na sua vida, a sua mente está mais tranquila, você percebe que tudo muda. Então, você precisa começar a pegar as ordens. Esse é o terceiro passo. Você precisa saber quais são as ordens. E como que você vai saber quais são as ordens? É simples. Você vai fazer como eu fiz aqui agora. Pegar a Bíblia e começar a ler. Mas aí você pode falar, Jed, puxa vida, mas a Bíblia é muito grande, é muita coisa para fazer. Como que eu vou obedecer tudo isso? Calma, para que você está preocupado com toda a Bíblia de uma vez só? Então, a Bíblia tem mais de 60 livros, né? Eu não lembro exatamente quando, acho que são 66 ou 67. Juliana, me ajuda. 67. Olha lá, a pastora ali, ó. 67, ela falou. Então, a Bíblia são 67 livros e está recheado, mas são muitas e muitas ordens ali, né? Que a gente pode ir seguindo para se aperfeiçoar cada dia mais. 66. 66? Desculpa.
Olha o erro. Olha, Juliana, você tá estudando, você tem que tomar cuidado também. Você não precisa. Agora, quantas ordens tem, Juliana, na Bíblia? Quantos mandamentos, quantas ordens? Não, mandamentos são 10, mas eu quero saber ordens, que não tem só mandamento. Tem muitas ordens espalhadas. Quantos milhares tem? Tem bastante. Vários. E assim, você vai descobrir isso ao longo do tempo. Quanto mais você lê, você vai descobrir. Algumas vão estar bem claras, outras você vai entender. Você fala, puxa, eu tô entendendo o que Deus tá falando comigo, eu tenho que fazer isso. Mas pega uma. Não, esquece todo aquele monte, que tem 1 milhão, que pega uma só, tá? Pega, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. É simples, né? De repente você tá brigado com seu pai, tá brigado com a sua mãe, você xinga eles, você ofende, você não sei o quê. Pega uma, começa a trabalhar nisso. Quando você fala, ok, tô conseguindo, melhorei nisso aqui, pega mais uma, tá bom? Se você não quer começar por aí, eu vou dar uma dica pra você. Sabe onde? Vai em Gálatas 5, tá? Capítulo 5, no versículo 19 até o 21. Dá uma olhadinha lá, tá? E aí, só um detalhe pra você saber. Isso são ordens do que você não deve fazer. Lê o que tá escrito, tá falando assim, não é pra fazer isso, não é pra fazer aquilo. Começa. Você vai ter uma lista enorme. Pega uma. A primeira coisa. Aí você vai e tenta obedecer. E você fala, Senhor, vou pegar a primeira ordem aqui, Imagina igual tá no McDonald's, né? Começa a sair aquele monte de ticket, um monte de bilhete lá. A pessoa que tá preparando o lanche, ele fala, eu não consigo fazer todas de uma vez. Eu vou ter que fazer uma por uma. Calma. Aqui é modo serial o negócio. Então é o seguinte, pega o primeiro ticket, a primeira ordem é o seguinte, não é pra ficar me envolvendo com farras, com bebedeiras, com bagunça. Olha aqui, você fala, então tá bom, senhor, eu vou tentar fazer isso aqui. E aí você começa. Agora, senhor, que tá falando a próxima ordem, peguei o próximo ticket, é isso. E você vai ver que você vai conseguir dar um passo por vez. O atleta, quando ele quer correr uma maratona, a maratona começa com um passo, depois dá o segundo, depois dá o terceiro. E aí vai correndo, e começa. Quando você vê, mas ele não consegue correr a maratona de uma vez. Logo de primeira, eu sei, mas ele não começou também assim do nada. Ele foi treinando de pouquinho. De repente ele já conseguiu correr 1 km por dia, daqui a 2. De repente ele já tá correndo 5 km por dia, 10 km por dia. E você vai se tornando um atleta. Nós que somos cristãos, a nossa vida é como se fosse um atleta. Você tem que estar treinando. Isso aí é um exercício. É como eu falei lá do cachorro. É um exercício, não que você é um cachorro, pelo amor de Deus. O pessoal vai falando assim, você tá falando na internet que o pessoal é cachorro. Não é isso, pelo amor de Deus. Quero dizer, é um treinamento. E quanto mais você fizer, mais a palavra vai te envolver, mais Deus vai te abençoar. E você vai rapidamente, eu tenho certeza, em nome de Jesus, rapidamente você vai começar a ver o sucesso na sua vida. E você vai ver também que o sucesso não é nada disso que estão falando por aí. Que você tem que ter muito carro, vários carros e muito dinheiro. E isso, você vai perceber que provavelmente você já tem tudo aquilo que você precisa, né, para poder dizer com a boca cheia, eu tenho muito sucesso. E para finalizar aqui, eu só queria dizer para você que hoje eu sou um caçador de ordens. Eu sou tipo o cara, imagina o cara do McDonald's tá lá e assim, manda mais ordem, manda mais aqui que eu quero executar, eu quero fazer, eu quero montar os lanches. Eu tô mais ou menos assim hoje, graças a Deus. Por quê? Porque eu comecei a entender isso e comecei a ser abençoado de uma forma que não é só materialmente, não é isso que eu tô dizendo, mas é intelectualmente, a paz, né? E a sabedoria que Deus tem me dado, puxa vida, então agora eu virei um caçador de ordens. Todo dia que eu abro a Bíblia, eu preciso, não, calma aí. Existe alguma coisa aqui que eu possa seguir hoje para poder obedecer? E não é só para ser abençoado. Porque a minha oração hoje, sabe qual que ela é? Todos os dias pela manhã, à tarde, à noite, quando eu vou orar, eu falo para Deus o seguinte, eu falo, Senhor, me dá de novo hoje a oportunidade de provar que eu te amo. Porque não é só dizer, eu amo Jesus. Tá todo mundo falando que ama Jesus. Eu amo a Deus. Então prova. Sabe como é que você prova? Tá na Bíblia. Obedece. Pega uma ordem, obedece. É assim que você prova que você ama Jesus. Ele morreu na cruz para te salvar. E ele provou o amor por você. Ele morreu de braços abertos lá, crucificado para te salvar. E ele provou que te ama. E você? Talvez, será que você é como a Bíblia diz lá? Você honra a Deus com o seu lábio, né? Você adora a Deus, tudo, mas o seu coração, às vezes, está longe. E aí? Então, hoje eu virei um caçador de ordens e a minha oração é essa. Senhor, me ajuda hoje a provar mais uma vez que eu te amo. E eu espero que essa possa ser a sua oração a partir de hoje também, tá bom? Então, hoje eu te mostrei qual que é o caminho para o sucesso e o verdadeiro caminho de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Eu espero que isso fique no seu coração e que você memorize o fluxo. Aprende a ordem, vê qual que é a ordem de Deus, executa e aí você vai ser abençoado, tá bom? É isso, valeu e até o próximo vídeo.